Olá pessoal, tudo bem? Mais um episódio do Shark Voice, iniciando nesse momento. E tenho o costume, né, de sempre estar falando nos episódios sobre o projeto, sobre empreendedorismo, histórias, né? E essa é a ideia do Shark Voice, é trazer essa unidade da tecnologia para vários segmentos e conhecer pessoas de várias áreas, histórias fascinantes. E aqui eu tenho uma história do meu lado muito fascinante. Obrigada. Quero agradecer a Kelly Merlin, CEO da Golden, do grupo Prazer. Golden. E ela aceitou meu convite. A gente já bateu um bate-papo aqui muito legal sobre a parte fitness, a parte de empreendedorismo. Sim. Obrigado por ter aceitado meu convite, Kelly. Imagina, Bruno, é um prazer estar aqui na Shark Data, participar do Shark Voice. Eu sou Kelly Merlin, CEO do grupo Golden, há 18 anos, e vou contar um pouquinho, compartilhar aqui com vocês da minha trajetória, da minha história, e como eu sempre digo, né, falar um pouquinho da vida real, né, como a vida é. Prazer, viu? Muito obrigada. O prazer é todo meu. E Kelly, já falando dessa parte de CEO, né, você é jovem. Sim. E né, imagino que deve ser um desafio ser CEO de uma empresa jovem. E como é que surgiu essa parte de você... Eu acredito que deve ser uma baita história até chegar a esse ponto, mas como que surgiu? Eu vou ser empreendedora, fundar o grupo Golden. Como é que surgiu isso para você? É uma baita história, se eu fosse contar ia horas aqui, mas sim, eu tenho 33 anos, então eu sou bem nova. Eu comecei com 15 para 16, né? Então, Nossa, em junho agora a gente fez 18 anos, né, de empresa como CEO. Começou assim, a minha mãe e o meu pai, eles sempre foram comerciais, né? Então, ele tinha uma empresa de representação de aço e ela uma empresa de representação de alguns sensores, que é o que eu fabrico hoje. Tá. Né? Então, eu sempre, quando eu era pequena, eu estava ou no escritório de um ou no escritório de outro, né? E aí, geralmente, recebiam alguns clientes, todo mundo falava, nossa, essa menina é comercial. Então, eu sempre gostava. Eu saía da escola e dava um chaveco no pessoal da van escolar para não me deixar na minha avó e me deixar no escritório, né? Então, eu comecei... e aí, quando eu tinha 15 para 16 anos, o meu pai parou de operar nessa área e a minha mãe, ela faliu, né? O escritório que ela tinha já não tinha mais tanto sentido aqui no Brasil, porque ela representava uma empresa do Canadá que deu distribuição para 2 empresas no Brasil, uma delas era ela, mas assim, o mercado engoliu, né? Então, quem era revenda já não tinha mais margem, enfim... Só que nessa, eu tinha uma participação, né, como sociedade, porque era uma época que a gente precisava abrir um CNPJ com sócios, e eu fui ousada, e como eu já era emancipada, eu falei, olha, como é que tá a empresa, né? Não tem mais operação, não dá, e a gente vai fechar, você tem que escolher o que você vai fazer na faculdade. Eu já estava no 2º colegial, Você tem que escolher o que você vai fazer na faculdade e se virar. Mas eu falei, gente... Mas eu não sei o que eu vou fazer na faculdade, eu quero empreender. E aí eu fiz uma sugestão muito ousada que eu queria assumir a empresa, visto que eu já tinha ali, né, meu nome. E aí ninguém acreditou, eu falei, tá bom, tenta, assim, né? A maioria não acredita, né? Tenta. Então, como era um escritório, não tinha maquinário para vender nem nada. Então, aí eu acabei aceitando o desafio. Algo muito desafiador, né? A empresa realmente tinha algumas inconsistências no mercado e tudo mais, mas eu comecei a gostar daquilo. E aí eu comecei a conversar com os clientes, fazer o que a gente faz aqui, que é o network, que sempre foi muito vivo, mas antigamente não era assim essa expressão. E foi indo, eu fui entendendo a necessidade do mercado, entendendo que as pessoas precisavam e comecei sendo revenda. Então eu comprava de um fabricante no Brasil, colocava a minha etiqueta e mandava entregar. Mas aí eu tenho, né, sonhos grandes, o empreendedorismo estava aqui dentro, então eu digo que assim, existe o empresário que treina para ser empresário e o que nasce para ser empresário, né? E aí eu falei, não, eu quero montar uma indústria, eu quero fabricar. E comecei. Comecei numa garagenzinha de 50 metros quadrados e hoje a gente está num galpão aí de 1.000 metros quadrados, terceiro do mercado nacional, né? Com projeções aí para o primeiro, se Deus quiser, muito trabalho pela frente. E foi muito trabalho, muito brilho nos olhos e muita vontade de fazer acontecer. E pegando essa história, né, que já é fascinante por si só, mas eu queria falar um pouquinho assim, os obstáculos, né? Que eu acredito que você tem ainda, né, como todos. Mas qual que é o obstáculo? Por que eu pergunto isso, né? A gente recebeu uma gama muito grande de mulheres empreendedoras. Eu até brinco, 99,9% das pessoas que estão aqui
é do público feminino, né? Ótimo. São mulheres, mulheres que empreendem e CEOs de algumas empresas a gente recebeu aqui, e isso tem crescido, né? E eu acho importante sempre frisar isso, porque sempre vai ter alguém aqui que vai nos assistir, uma mulher que ela talvez empreenda e esteja naquela situação talvez de, será que dá certo? Quais são os obstáculos? Estou tendo muito obstáculo, vou desistir. Sim. E acho que você falando também dos seus obstáculos e que não é para parar, para continuar, qual foi os principais obstáculos que você enfrentou bem no início aí do Grupo Golden? Como tudo na vida, tudo que vem fácil vai embora fácil, né? Então, assim, desafios eles sempre vão ter. Quando eu comecei, há 18 anos atrás, era muito maior essa parte de preconceito, né, com a mulher na liderança, ainda mais no mundo industrial. Então, eu até uma vez, há uns meses atrás, eu fui convidada para palestrar também num clube ali de mulheres empresárias, e eu fui uma das últimas. Então, todo mundo se apresentava, eu sou Giovana, dona da loja não sei o quê, vendo bolsas, roupas. Eu ficava, meu Deus, eu tenho um salão de beleza. Eu falei, como que eu vou me explicar que eu sou do mundo industrial? Então, assim, ainda são poucas, né, que vêm com esse histórico. Então, eu passei muito preconceito, por alguns motivos. Por ser muito nova, então eu ia no cliente e ele ficava assustado, assim, né, muito novinha, por ser mulher do mundo fabril e também por não ter nome no mercado, né? Então eu tinha que provar tudo. Que eu era capaz, que a mulher era capaz, que eu era da indústria e que eu poderia dar conta de atender ele, porque a gente faz um produto que ele é essencial para uma linha de produção. Então, se ele quebra, para uma produção de grandes operações. Então, assim, são milhões envolvidos. Então, era muita confiança. Mas eu acho que o segredo está em você saber aonde você quer chegar, ter aquilo muito fixo na sua mente e lidar com os desafios do dia a dia. Não tem jeito. Muita disciplina, Bruno. Disciplina é um negócio que... Não é todo mundo que tem. Né? Não. E não é motivação. Porque a motivação hoje você acorda com ela, amanhã não. É a disciplina. Eu vou chegar naquilo independente do que acontecer. Por exemplo, eu já tive experiências como empreendedora com morte, luto por diretor, funcionário que te deixa na mão, cliente que você perde. Então, assim, os desafios, eles são o tempo todo. Como diz Flávio Augusto, a estabilidade não existe, ela não existe de fato. Quando você fala estabilidade, parece que assim, com dinheiro no caixa eu tô estável. Não, não está. São fatores que a gente nem imagina, então tem que estar certo de que a pandemia acho que responde muito bem essa colocação, né? Exatamente. O mundo não esperava uma pandemia, né? Eu, por exemplo, na pandemia, eu não sabia se o mundo ia acabar, se a gente ia quebrar, se não, o que ia ser. Então, é algo que a gente não está preparado, mas tem que estar preparado para tudo, entendeu? Ô, Kelly, conversando aqui nos bastidores, que ela é muito ativa no Instagram, né, Kelly? Eu preciso ser mais, estão falando que eu tô aparecendo um pouco. E assim, muito do conteúdo que a Kelly tem, é muito dessa questão de, não só da parte do Grupo Golden, né, de tudo aquilo que você construiu, tem construído, mas também que eu acredito que estão interligados, né? Eu tenho muito essa visão, eu também não sei se você concorda comigo nesse ponto, eu tenho um pouco de dificuldade de alguma expressão que fala assim, né, que quando o trabalho é trabalho e a vida pessoal é vida pessoal. Tudo bem, mas é difícil você conseguir separar os indivíduos. Porque, por exemplo, né, a gente que trabalha com liderança, se, por exemplo, seu funcionário está com um problema em casa, dificilmente isso não vai impactar no trabalho dele. Exatamente. Então, se ele está com uma mãe doente, se ele está com a mente ruim, se ele está com uma parte física debilitada, isso vai impactar no trabalho. Infelizmente, tem líderes ainda que acreditam que não, que separa, né? Coloca o crachá, vira uma outra persona, mas a gente sabe que na prática não é bem assim que acontece, né? Se você puder contar um pouquinho dessa parte aí da sua trajetória, principalmente na parte fitness, na parte de superação. Eu falo também porque eu passei por uma situação... Eu acho que eu cheguei a contar isso pra ti, eu não sei se eu contei. Você falou que você gosta do mundo, mas não falou da sua história. A pandemia, ela deixou muitas pessoas em home office, né? Muito. Então, acho que eu trabalhei numa empresa que nem sabia o que era home office, então eu trabalhava em home office, fazia faculdade em home office. O que aconteceu? Aí começou o estilo de vida não ser tão legal. Sim. Porque você acaba ficando só na cadeira, enfim... Aí vinha aquele salgadinho, vinha aquilo. Gerou muita obesidade a pandemia, né? Foi o meu caso. Eu ganhei, eu acredito que 15 quilos nessa brincadeira. E eu sempre gostei dessa parte de musculação, tudo mais no tempo do home office, eu dei uma relaxada. E veio muito essa frase, né? Que eu precisava
sair, precisava fazer outras coisas e voltei. E assim, muda muito até a questão do trabalho. Como é que é isso para você? Que acho que você tem muito mais propriedade até para falar sobre isso. Eu acho que um grande CNPJ, ele está alinhado a um grande CPF, né? Eu não acredito que a gente tem que ser extraordinário em algum pilar da nossa vida e os outros terem um desnível muito grande, né? Então, assim, não adianta eu ser uma excelente líder, uma excelente CEO e uma esposa ruim, uma mãe ruim e uma pessoa ruim, né? Então, assim, lógico, a gente tem que encontrar um equilíbrio em tudo. Você acaba sendo muito melhor em algo, mas a gente precisa encontrar ali o nosso bom em outros pontos, né? E a minha auto-performance, eu só consegui atingir ela depois do meu emagrecimento. Então, Kelly, você ficou quantos anos como CEO na obesidade? Uns 8. E você performou como você performa hoje? Não. Não, porque a gente precisa ter disposição, a gente precisa se achar bem, se achar bonito, e isso tudo impacta em outras áreas, né? E eu costumo brincar que, assim, quer saber sobre a disciplina e a coragem de alguém, veja como ela é nos treinos. Se você vence a preguiça, o frio e vai pra academia às 5 horas da manhã. A cama, né? A cama não pode te vencer. E fala não pra batata frita, você tá tendo domínio próprio. E aí você tá disposto a outras coisas, entendeu? Então, eu acho que a gente não tem que separar, não. Uma coisa tá ligada na outra. Fora que a liderança, ela é muito o exemplo. Né? Então, assim, não é que a liderança ela é o exemplo no sentido, eu preciso estar na minha empresa às 7 da manhã para os funcionários chegarem às 7 da manhã. Não, não é sobre isso, mas é sobre o quanto você entrega, né? Então, se você entrega mais, se você performa mais, constrange, né? Eu digo que o amor constrange e a cultura que o CEO e que os líderes também, diretoria, gerência, eles impactam na performance do outro, né? Então, as coisas andam pelo mesmo caminho, não tem jeito. Nossa, e fazer assim, gente, acordar cedo, fazer academia, parece uma bobagem, mas pelo menos eu vejo que alguém que consiga fazer isso perdurando por muito tempo, Exato. Não tem como você falar que uma pessoa não é focada. Exato. Né? E não é só a questão estética, né? A gente fala de outras coisas científicas, né? O humor que muda, a disposição. Então, é muito importante e isso com certeza tem impacto na sua vida profissional, na sua vida familiar também, humor, né? Tudo. A nossa disposição, a energia que uma vida saudável, que um treino não necessariamente de musculação. Eu gosto da musculação, mas qualquer outro esporte, né, que você libera ali, ele te dá coragem. Ele alimenta aquele negócio, tipo, eu preciso fazer, eu preciso dar conta, entendeu? Isso com certeza. E como é que foi essa questão da decisão de ir para a vida? Falo que é uma vida, é quase uma... Não sei se são 2 CPFs diferentes. Como é que foi essa decisão? Porque não imagino que não tenha sido fácil, né? Entrar numa academia ou fazer um esporte, pegando o gancho que você falou, é uma mudança, assim, drástica, porque a pessoa se lançar da forma que você se lança mesmo, né? De estar, de ter todo um dia regrado, que eu acredito que existe uma preparação para isso, né? Por exemplo, quando a pessoa vai para academia, ela prepara a bolsa, prepara a alimentação. Então você mudou totalmente o estilo. Como é que surgiu essa decisão? Você falou, não, eu preciso fazer isso. E você falou uma coisa antes, Bruno, que é muito importante. É a constância, né? É a cadência no negócio. Para mim, a excelência, ela é base com a repetição. Você não se torna excelente em algo que você não repete, né? Então, assim, na empresa, assim, nos exercícios e em tudo. A repetição vai te gerar excelência. Então, as pessoas hoje em dia, não só os jovens, mas eu vejo que também pessoas com idade mais avançada, elas querem tudo fácil. Então, vai na academia, vai 3 meses, para, não veio. Não emagreci 10 quilos, né? Quer milagre. Então, é a constância e foi o que você falou. A partir do momento que você assume para você e pro mundo, hoje as redes sociais, elas dão essa oportunidade pra gente de que eu vou fazer, você vai ser cobrado. E as pessoas, elas não querem serem cobradas e serem expostas, né? Então, é melhor assim, eu vou ficar escondidinha, tomando uma canetinha. Se eu emagrecer, aí eu falo que eu emagreci, aí eu defendo aquilo. Se eu não emagrecer, ninguém vai saber, tá tudo bom, né? Então, o meu foi o contrário. A hora que eu virei a minha cabeça, o meu mindset, eu sempre lutei com a balança. Então, eu engordava 20 quilos, emagrecia, ficava naquele efeito sanfona. Aí, a hora que meu filho tinha 3 meses, que ele nasceu, e que eu travei no chão,
para levantar por conta do meu peso, da minha obesidade, aí eu falei, chega. Só que daí eu falei, chega e chega desse efeito sanfona. Eu quero ver aonde eu posso chegar. Então, é por isso que eu saí da obesidade mórbida para um nível de atleta. Porque eu não quis ficar no meio. O meio eu ficava muito tempo, eu falei, não, eu vou para onde eu quero. E aí você gera paixão, e é o que você falou, é preparação de marmita. Quando você expõe a sua vida na internet, você tem que estar disposta a ouvir coisas de quem não consegue, não tem coragem. Haters, né? Exato, esses mesmos. E tem muito hater na vida real, mas é que as pessoas não têm coragem de falar assim, né? Então, no digital é mais fácil. E aí eu escuto às vezes, mas é fácil você manter essa vida com gente que cozinha pra você. É fácil manter essa vida com marmita pronta. Gente, mas eu não sempre tive marmita pronta. Hoje eu posso, hoje tem alguém que cozinha pra mim, porque também por quanto que eu colhi, por quanto que eu plantei do trabalho. Então tudo bem, mas assim, fazer a academia, fazer a mala todos os dias. É fácil com o personal trainer. Ele não malha por mim. Sim. Né? É fácil com reposição hormonal. Não, gente, não é fácil com reposição hormonal, porque a reposição hormonal, não sei se vocês sabem, mas ela dá mais fome. Se você não treina, ela te deixa gordinho e não magrinho. Então as pessoas, elas falam demais, porque eu acho que falta coragem de fazer e executar. Porque é difícil. Sim. É uma rotina difícil. Hoje, pra mim, virou um prazer. Então eu sei que eu continuar nessa vida me gera muito mais lado positivo do que negativo. Só que você só consegue descobrir isso se você faz. Então, assim, eu vim de uma vida simples, eu vim de contar dinheirinho. Você só sabe que ser melhor de vida é bom se você trabalha para alcançar aquilo. Aí, quando você chega, você fala, pô, isso é legal, eu não quero sair. Mesma coisa, você sai da obesidade para alta performance do emagrecimento. Você fala, pô, legal colocar uma roupa 36, eu não quero sair. Então, você só consegue manter uma disciplina se você chega nela, mas as pessoas não chegam, elas param no meio do caminho, entendeu? Então, a constância é o hoje o que me sustenta é saber o que eu colho com os meus bons hábitos, entendeu? Não, isso é muito legal, porque isso se aplica muito às pessoas que te seguem, né? Então, eu gosto muito de conteúdo assim, fitness, mas também referente à superação. Um todo, né? Um todo, exatamente. Então, assim, histórias de superações me surpreendem e me cativam também, porque mostra que é possível, exatamente isso que você fala. Às vezes a pessoa ela critica, mas ela talvez não tomou uma atitude de mudar. E isso, gente, não é só na parte pessoal, na parte profissional também. Eu tenho um certo problema, Kelly. Eu sou muito... Tem uma convidada que ela usou um termo que me define muito. Ela é muito parecida comigo, eu não sei se você se enquadra. Eu acredito que sim, pela tua vida. Ela usou um termo inconformada. E eu gostei desse termo. Porque que ela é uma pessoa inconformada, né? E aí, às vezes, o inconformado não é algo pejorativo, mas inconformado eu entendo que é alguém que quer sempre melhorar. Ou se um processo não está muito legal, por que não mudar? E não deixar as coisas do jeito que estão. Exato. Né? Então tem que ter um inconformismo. Só que o inconformismo vai muito disso que você fez, da atitude, né? Eu gosto assim, a palavra inconformada ela é muito boa, eu gosto. A gente só precisa tomar um cuidado, que até uns 5 anos atrás eu era uma pessoa muito inconformada e me cobrava muito. Eu continuo me cobrando bastante, mas a gente só não pode perder a gratidão da onde a gente está. Então, quando a gente usa muito inconformismo, às vezes a gente acaba sendo ingrato com o que já foi construído, né? Então, eu tomo esse cuidado. Mas eu sou uma pessoa que eu me cobro o tempo todo. Eu podia estar fazendo melhor. Só que aí, às vezes, você fala, peraí. Então, aí eu mudo o discurso. Eu falo, olha, eu já sou uma pessoa outlier, fora da curva e que entrego 110%. Eu quero entregar 120, ótimo, então eu vou entregar 120, mas eu não posso esquecer que eu já entrego 110 e eu sou muito diferente da maioria. Então daí isso equaliza um pouco, senão a gente também entra numa frenética de só cobrança, cobrança e não olha toda uma construção. E falando sobre essa parte de liderança, né? Como muito dessa parte do foco, né? Eu acredito que os líderes têm que ter e eu trabalhei com muitos líderes e aí uma vez me perguntaram, né? Qual que é o maior defeito que você... maior defeito não é uma falha, melhor dizendo, que você acha que muitos líderes têm. E eu respondi que é não gostar de pessoas. E isso tem muito, tá, gente? Tem muito líder hoje, vindo do call center, eu trabalhei com muitos pares, e lidar com a liderança, você vai lidar com problemas, pessoas que perdem o pai, que perdem a mãe. Eu tive uma situação, por exemplo,
de uma supervisora minha, da casa dela ter alagado, por conta da enchente, da chuva. E ela tirar a foto, fazer um vídeo e falar, olha, alagou, não tem como... E às vezes a pessoa ela não se prepara para esse tipo de situação. E eu imagino que aconteça com você, porque você tem funcionários, eu não sei se hoje eles são 100% presencial, mas, por exemplo, principalmente presencial, porque a gente teve, acho que foi o metrô que pegou fogo. Sim. Quem queria suspeitar que um metrô iria pegar fogo? Mas são coisas que acontecem. E o líder tem que estar preparado para isso. Como é que você faz para se preparar? É a tal da estabilidade não existe. Quando você fala de empreendedorismo, de ter uma empresa, as pessoas acham que tudo está resolvido com um fluxo de caixa legal, com tudo... Não é sobre isso. E eu gosto de dizer que tudo são pessoas. Né? Então, clientes são pessoas, fornecedores são pessoas, e colaboradores são pessoas. Todo mundo são pessoas. Eu lembro até hoje que quando eu estava treinando um gerente industrial meu, que ele está comigo até hoje, o Renan, logo que ele começou, ele tinha alguns problemas com o pessoal, né, que ele cuidava ali, e aí ele chegava nervoso e falava, todo. Eu deixava, e ele, o que você tem a me dizer? Pessoas são pessoas. Aí ele queria me matar, ele ficava, como só tem isso para me falar? Falei, o dia que você entender que pessoas são pessoas, a sua liderança vai decolar. Porque é sobre isso. A gente tem que estar preparado para tudo, para uma enchente, para pessoas inconformadas, insatisfeitas. Não conseguimos agradar as pessoas às vezes, a gente não pode se frustrar com a frustração deles. Então a gente tem que estar preparado para ouvir, para liderar, para entender, não tem jeito. Kelly, ainda sobre esse ponto de pessoas, né? A gente falou da parte boa, né, que um líder tem que ter, que de fato é lidar com pessoas, gostar. E qual que é os pontos que você vê, que você enxerga de erros nas principais lideranças que você vê? O que o pessoal precisa aprender hoje para um líder, né? Para ser um líder com excelência, enfim. Eu gosto muito de um livro chamado O Essencialismo. E eu acho que o grande erro hoje de um líder, primeiro é a comparação. Né? O líder, ele treina pessoas para serem líderes, né, os seus gestores, e eles querem que sejam igual eles. Né? Então, quando eu parei de me cobrar que as pessoas não são igual a mim, né, e cada um é bom em algo, foi aonde eu comecei a evoluir como líder. Então, a comparação é um erro da liderança. Achar que o óbvio não precisa ser dito. Então, assim, o Bruno, ele vai pensar igual a mim. Não, ele não vai. Você precisa mostrar o que você quer, o que você espera da sua empresa. Eu gosto de dizer que, assim, o diretor comercial do Grupo Golden é um diretor comercial que eu, Kelly, quero que faça isso. É o que eu espero de você. Então, cabe a você, estamos conversados, estamos alinhados, então o diálogo, a comunicação, não, Kelly, estamos, tá bom pra mim, tá bom pra você, então vamos embora. Eu gosto de dizer que liderança, principalmente quando você cria pessoas, é igual casamento. São mini acordos que você faz, um para agradar o outro e vamos cumprir aquilo. Recalcula a rota, descumpriu aqui, conversa, alinhamento. Então a falta de comunicação, esse achismo, não, ele vai pensar, ele veio do mercado, ele é um grande diretor, é um grande gerente. Não, ele não vai, às vezes as pessoas não pensam como você. Então, a falta de comunicação, de diálogo e de comparação, eu acho que é o que mais peca ali, sabe? E também achar que todo mundo é bom em tudo. Não é, nem a gente é. Você, eu sou CEO, o que é o seu melhor? Meu melhor é conversar, né? É comercial e também financeiro, que eu gosto do dinheiro. Mas de resto... Eu preciso entender, mas eu não sou impecável, eu não sou 100%. Sim, e eu acho que se achar impecável, eu acho que é um problema também. Com certeza. Porque você acaba, fora o ego, né? Eu acho que acaba que você não melhora. Exato. Porque você já fala, já tô bom demais, então eu não preciso. Eu acho que é um problema muito, muito complicado, né? E assim, quando você pensa em expandir, em crescimento, em levar a empresa para outros patamares, você tem que entender que você não é bom em tudo, que você precisa de pessoas melhores que você em algumas questões. E isso é uma quebra de ego. Perfeito. Isso aí você tem que quebrar para poder... Não. E delegar, então. Meu Deus do céu. A gente que tem essa mania de falar, não, eu vou fazer porque ele não vai fazer bem igual eu. Então também você tem que se preparar. Eu gosto de dizer que quando eu comecei, eu era CEO de 2 pessoas. Hoje eu tenho que me preparar para ser CEO de 200. E tem diferença. Eu imagino. Muita. Kelly, e sobre, falando, né, que é um tema bem recorrente,
a gente fala muito sobre tecnologia, né? Uhum. Até por ser uma empresa de tecnologia. E eu gosto muito de falar, de entender a percepção dos convidados, né? Porque eu entendo que tecnologia ela não é, só segmentada, ela não é nichada. Acho que todo mundo Sim. usa. Todo mundo tem um aplicativo de inteligência artificial, ou usa para uma foto, ou usa para alguma coisa, eu quero fazer um script, quero fazer Sim. alguma coisa, ela usa. Como é que hoje você vê, né? E se você usa essa parte de IA, Uhum. o que você usa nessa parte de tecnologia? Tanto você quanto o Grupo Golden. Eu vim do mundo industrial, Uhum. o tal do chão de fábrica, Sim. né? Então a gente vem com uma mentalidade um pouco mais fechada. Por exemplo, inclusive vocês estão convidados para ir visitar a gente, tomar um café lá no Grupo Golden, ó, anota aí. E quando vocês forem lá, vocês vão ver que é uma indústria branca e cinza. E limpa. Por quê? Porque eu geralmente entrava nas fábricas e era tudo muito sujo, igual oficina. Você vai e leva o carro no mecânico, o mecânico é todo sujo, tudo sujo. Não, eu queria fazer diferente. Então, o meu pensamento, quando eu montei a empresa, ele também já veio diferente, que o chão de fábrica tem, aqui tecnologia não funciona, não, o negócio é manual, a gente faz tudo na mão, a ordem de compra pelo canhotinho, minha época ainda era nota fiscal no carbono, sabe? Mas eu acho que por eu ser nova e ter essa mente aberta, eu já vim com a tecnologia. Então eu falei, opa, isso aqui pode nos ajudar, né? Então, a tecnologia hoje, ela tá na gente em qualquer lugar, até na fechadura eletrônica da nossa casa, né? Então, eu sou extremamente adepta. Até a gente bateu um papinho antes que veio a indústria 4.0, né? Com aquele ponto que todas as pessoas, né, da parte de montagem, operacionais, vão ser substituídas por tecnologia e por robôs. Durou pouco, porque é algo também que eu não acredito, e veio a indústria 5.0, que você vai performar muito bem com pessoas boas e com a tecnologia, né? Então eu acho que essa é a conta, isso funciona. Então, hoje, por exemplo, com a IA, o que acontece? Você pega um escritório de contabilidade, você tem 10 pessoas, mais ou menos, nota 7. Tecnologia veio para você refazer como empresário, dar uma diminuída naquela folha de pegar 3 bons nomes que juntos a tecnologia fazem o negócio performar muito mais do que 10. Né? Eu até estava conversando com o Júnior hoje sobre um departamento comercial, que é a nossa dificuldade, né, para expandir. Não adianta você ter 15 vendedores que não batem a meta. 3, usando digital, tecnologia, marketing e tudo que a gente tem. Inclusive, o empresário, ele tem uma grande dificuldade, Bruno, que é de aceitar que a tecnologia traz resultados e respostas que ele acha que ele sabe pela expertise dele. Eu sou uma delas. Quebrar esse paradigma é difícil. Para CRM mesmo. Não, mas eu sei por que eu perco as cotações, eu sei porque... Não, você não sabe. A hora que você coloca um CRM, você vê que você está pecando e você está perdendo por 2% de desconto, ou porque um flow-up foi feito com 24 horas e deveria ser 12, são dados que você acha que você sabe. Então a tecnologia ela ajuda muito. Mas também não adianta você ter um elefante branco, né, grandes nomes de CRM, para uma operação sua que você não usa. Aí você também não tem a resposta que você precisa, né? Então, assim como eu acho que também o Shark Data vem com essa ideologia de que tem que customizar. Né? A tecnologia, você tem que entender seu cliente. Falar, o que você precisa mesmo? Então, aquele negócio engessado, aquele ERP que eu não consigo mexer, eu não consigo customizar, eu não consigo deixar uma proposta comercial, a cara, o brand da sua marca, tá por fora. Pois é. Né? Então... isso é uma coisa que me chama muita atenção, porque, por exemplo, costumo falar da Caixa, né? Eu acho que as empresas, né? Fala um pouquinho, do CRM, que seja. O CRM, eu acho que ele não pode ser uma caixa fechada. Exato. Então, às vezes, tem muitas empresas grandes que elas... Sem citar nome, tá, gente? Falo mesmo como... Agora, tirando um pouco... Comum do mercado, padrão, né? Falo como eu. Se fosse eu usar... Como eu falei, eu vim do call center, eu acredito que essa é a sua visão também, que por exemplo, você como empresário, você quer uma ferramenta que funcione e cada segmento tem as suas peculiaridades. Exatamente. Então, a gente não está falando de mudar uma ferramenta, transformar ela de A para B. Não, mas existem coisas
que você pode modificar, que não vai acabar com a empresa em nada do tipo, nem descaracterizar a sua ferramenta, que podem ser adaptadas. Então, eu entendo muito dessa parte da customização, que isso é muito importante. E isso não vai ser mais opcional, vai ser obrigatório. Senão o mercado vai te engolir. O mercado vai te engolir. Na verdade, a gente fez até uma pergunta, estava conversando hoje mais cedo, sobre o que eu acho, né? Eu queria também saber a sua opinião, Kelly. Eu citei duas coisas que eu acho que as empresas elas vão ter que se adaptar ao longo dos anos. Primeiro ponto, pós-venda, porque Perfeito. além de ter a dificuldade de vender, manter, é tão difícil quanto, ainda mais com a gama hoje de empresas concorrentes que nós temos. Exato. Então, falando de CRM, eu perderia a conta aqui se eu fosse falar todas elas. Então, a gente tem uma gama muito grande. Então, eu preciso que o pós-venda muito bom. Isso que você falou, tomar café. A próxima venda é o pós-venda. Perfeito. E o boca a boca, ele é muito... Né, hoje, né, pegando uma frase que eu vi aqui, que hoje o LinkedIn é o reclame aqui que funciona. Que eu ouvi. E, de fato, hoje, se o cliente não tem uma experiência boa, ele vai no LinkedIn, vai marcar a sua empresa, vai lá no Instagram, vai lá no Glassdoor, no Reclame Aqui, no Google, enfim. Isso tem peso. Então, eu acho que falta muito ainda. E as empresas precisam acostumar de... Pós-venda, eu preciso fazer visita para o meu cliente, eu preciso sentar, tomar café, arrumar tempo para isso, primeiro ponto. E o segundo é essa questão da tecnologia também. A tecnologia, eu descobri uma coisa que me chocou, um grande grupo hospitalar que ainda utiliza o celular para atender uma gama muito alta de consultas e coisas graves, de exame, enfim, com o celular. E aí eu penso assim, isso é muito grave, porque se um celular cai ou se um celular quebra, imagina uma consulta que perde. Ah, mas é só uma consulta, gente, mas uma consulta tem um peso enorme, não, né? Então, já pensou, é uma pessoa que deixou de te consultar porque uma mensagem foi apagada. Então, eu penso muito nisso. A tecnologia também não é mais opcional, tá, gente? É obrigatória. E quando eu falo de CRM, não falo achar que... Eu acho que a gente vai vender o nosso peixe, mas eu digo que a gente precisa... Inclusive é tubarão, né? Vender o nosso tubarão. Mas é importante, né, como empresário, você ter essas preocupações de tecnologia, de IA, porque o mundo tá mudando, né? Então é uma loucura, né? Antes o Will Smith, acho que era o Will Smith, que primeiro foi um teste de IA, que ele comendo macarrão, e aí depois fizeram outro teste que você não consegue perceber se é real ou não, né? Então tá uma loucura. É bizarro. A IA é um negócio, mas sobre... Trazendo aqui para o exame que você falou da consulta, eu tive um episódio essa semana, não vamos falar nome, mas num laboratório, né, gourmet, que dizem prêmio, justamente disso, falta de treinamento na tecnologia. Perdemos seu exame, perdemos sua consulta, perdemos seu protocolo. E aí a gente volta só um pouquinho lá, como uma coisa tá ligada na outra, que por trás de uma consulta, de um exame, existe uma pessoa. Existe. Né? E para aquela atendente, para aquela recepcionista, é padrão ela ficar lançando os exames, mas às vezes não, a pessoa está na expectativa de um diagnóstico, ela está ali, né? É sobre filho, é sobre criança. Então eu acho que sim, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. E a personalização, na verdade, um grande diferencial do GG, que é o grupo Golden, é a personalização, né? Então, nós tivemos uma visita de um cliente que ele falou assim, olha, meu processo usa isso, 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 e o fornecedor falou, eu tenho esse aqui, coloca que vai dar. E aí ele começou a ter muitas queimas, a trocar muito. Daí eu falei, não, a gente personaliza, peraí, vamos desenhar. E brilhou o olho. Então eu acho que essa é a grande diferença do mercado, a personalização, a customização. E um grande erro do empresário, ao meu ver, é querer fazer tudo e atender todos. Né? E quem faz tudo não faz nada direito. Então, acho muito interessante você estudar o seu mercado e nichar. Não é que você só vai atender indústria que faz esmalte. Não, eu vou atender indústrias e posso atender como? A que faz esmalte, a que faz creme, né? E muda um pouquinho. Agora, querer atender tudo, colocar... A gente estava buscando um ERP e nós somos Fabril, né? Operação. E um rapaz queria porque queria me vender, o foco dele era 98% restaurante. Eu falei, mas não dá. Mas a gente consegue. Não consegue. A médio e longo prazo não vai dar legal, né? Não vai porque é outra coisa. Então eu acho também muito importante o empresário usar a tecnologia ao seu favor, mas entender do seu público, nichar, ser personalizado, tempo de qualidade, né? Assim como filhos, a gente precisa ter tempo de qualidade, assim como o nosso cônjuge, a gente precisa ter tempo de qualidade, separar tempo de qualidade para o cliente. Entender para colocar a tecnologia de modo certo. Porque ela está ao nosso favor e contra a gente também, né, Bruno? É igual rede social. Você tem que saber usar. Ela te
faz você conhecer o amor da sua vida, mas ela também destrói um casamento. Com certeza. Né? Então eu acho que a gente tem que equilibrar. Às vezes eu vejo que o pessoal tem muito... A gente conversando muito, né? O pessoal fala... Assim, é quase unânime, tá? Que as pessoas que eu conversei que reclamam muito sobre... eu vou entrar em contato, por exemplo, num convênio médico, num banco, já sou recepcionado por um bot. Aí depois eu passo do bot, é outro bot. Então a IA, que não sei o quê... E de fato, né? Mas o que eu entendo? Eu entendo que o problema não está em si na IA e no bot, Sim. mas na forma que ela é configurada. Exato. Então eu entendo que essas empresas faltam uma espécie de consultoria de como usar o bot, né? Ou a IA. E de fato a IA não vai substituir esse caos aí, né? A gente até brinquei aqui do Exterminador do Futuro, Skynet. Não vai ser a dominação global. Sim. Mas é importante entender que, pelo menos a minha visão, que a IA é isso, né? Um ajudador. Então ele vai te ajudar a automatizar processos que talvez em volume, em tempo, você não conseguiria entregar um tempo hábil. Então isso te ajuda a minimizar esforço. Ela tem que ser um meio, né? Um meio, exatamente. Então eu também acho, tá, gente? E mesmo que vocês usem o CRM, usem bots estratégicos, né? Igual eu até brinquei, falei assim, eu não ligo que um bot me atenda para me dar uma segunda via de conta. Eu até prefiro. Por quê? Porque o analista não precisa, ele vai confirmar meus dados, confirma no bot, normalmente é algo rápido, né? Exato. Agora, por exemplo, se é um problema de consulta, é uma coisa muito mais Você precisa sensível. daquele calor humano, Exato. né? Exato. E a tecnologia ela pode, então, ou seja, muito mais uma configuração mal sucedida do que propriamente a tecnologia, mas eu acho que às vezes a pessoa confunde uma coisa com a outra. E novamente, a tecnologia, o bot, a IA, a automação, ela tem que ser configurada por quem? Por pessoas. Por pessoas. Né? E eu não acho que você tenha que deixar a configuração do seu bot, que é o seu atendimento ao cliente, porque, gente, o mundo está invertido. Eu não sei se você concorda comigo, mas as coisas estão meio invertidas. Existe ainda uma única pessoa que ela demite desde a faxineira até a CEO, que é o cliente. Mas o cliente não é mais tratado como cliente. Né? Você já foi em algum lugar que parece que você está precisando implorar para comprar? Pedir um favor. Eu acho assim surreal um negócio. Sim. Então, no GG a gente trata cliente como cliente. Então, como que você vai deixar o primeiro atendimento, que é aquela primeira impressão que fica do seu cliente, ou um suporte, que é um pós-venda, nada mais nada menos, um chamado, um suporte é um pós-venda, o seu cliente, que é a persona principal do teu negócio, ser atendido por um bot que não foi configurado por alguém que resplandece a cultura da empresa. Kelly, me tira uma dúvida, como é que foi para você? Porque assim, você quebrou vários paradigmas até na própria empresa. Então, primeiro sobre o layout da sua empresa, que você falou sobre o pessoal estar acostumado de um jeito, você mudou. E mais essa questão de trazer tecnologia, como é que foi? O pessoal aceitou bem? Como é que foi para você trazer essa mentalidade de hoje para um pessoal que talvez ainda tinha aquela mente mais... não era mais assim, a questão que você falou mesmo do papel carbono, como é que foi para você quebrar esses paradigmas assim? Eu acho que, Bruno, na vida, na empresa, nos negócios, tudo são ciclos e fases. Nem todo mundo está preparado para decolar no avião, né? Então, assim, eu tive pessoas que não aceitaram e que, infelizmente, não ficaram, né? E outras pessoas que se adaptaram. Então, tá tudo em adaptação. E também, aí você vai falar, nossa, Kelly, mas e o pessoal mais operacional, que é o mais fabril? Esse pessoal, eles querem algo que funcione, que dê certo. Então, a visão também do empresário, ela tem que ser essa. Uma vez em um curso, eu estudei sobre behaviorismo, que é como você agradar as pessoas da tua empresa. Então, vamos supor, você é comercial, certo? Comercial, trabalha com pessoas, atende outros diretores, né? Gosta de viajar, gosta de bons restaurantes. A minha bonificação para você, o meu plus para você, ele é eu não posso aplicar a mesma coisa para você para o meu pessoal fabril, porque aquilo não brilha os olhos dele, entendeu? Então você tem que saber até onde você vai colocar a tecnologia também. Sim. Né? Então, tem um robozinho que limpa lá a minha fábrica e isso vai agradar o pessoal? Claro que vai estar limpo, eles gostaram, para eles funcionou, tá tudo bem, né? Mas não adianta eu falar, olha, vocês vão dar baixa na produção pelo celular.
Sobre a visão de futuro, né? Falando de tendência que você tem percebido do seu mercado, o que você tem visto que hoje a sua empresa e outras empresas, né, você já está se preparando para se adequar ou ir para essa linha? O que você acha que vai acontecer daqui a alguns anos, né, sobre a questão do consumidor? Porque eu entendo que o consumidor mudou também, né? Ele ficou mais exigente, principalmente por conta que o tempo passou e as gamas de opções aumentaram também. Então, como eu falei, né, trazendo aqui também, a ferramenta não funciona, eu vou para uma outra. Eu tenho 10 ferramentas que eu posso. Então, isso é muito importante da empresa ter essa visão que ela precisa. Como é que você vê isso daqui a um tempo, alguns anos? Eu acho que a pandemia ela foi um divisor de águas para o mercado, né? Então, assim, o brasileiro em si, né, ele tem uma cultura muito do calor humano, né? É nosso. Aí a pandemia fez essa divisão de águas, né? Todo mundo ficou em casa, parou de ter feira, evento, que quem é comercial gosta, visita em cliente, muita remoto, muita call. E só que as pessoas sentiram falta disso. Então agora eu vejo que voltou. Você vai nas feiras, elas estão lotadas, né? Voltou com força. Então, a tecnologia, na minha visão, ela vai dominar muito o mercado, mas ela não pode substituir o humano. Sim. Né? Eu vou dar um exemplo para você. A gente frequenta uma padaria perto de casa que ela traz o que eu peço, a minha Coca-Cola Zero, o meu omelete, os meus 5 ovos num robô. Tá? Nossa, que legal, né? Vem um robozinho aqui, só que ele chega na mesa e fica: olá, seu pedido está aqui, pegue seu prato. Olá, seu pedido está aqui, pegue seu prato. Eu tô indo na padaria para ter um comodismo de ser o quê? Servida. Eu tenho que levantar para pegar meu prato. Isso não me agrada, né? Eu acho que tira um pouco o que você foi buscar. Aí você vai falar: mas tem garçom que não atende bem. Então, mas isso é falta de treinamento do empresário e da gestão da padaria e do restaurante que não treina bem seus colaboradores. Então, um geral, assim, é muito sazonal, né? Então, igual no meu mercado, veio o mercado da China, todo mundo queria comprar da China, aí a China entregou o que ela consegue entregar. Aí o pessoal falou: opa, não, eu quero mais qualidade, eu não vou comprar da China. Eu acho que a tecnologia é a mesma coisa, ela vem para ser um meio, né? Então a gente tem que usar macete e aplicar, mas dar aquela equalizada, entender. O meu público, ele é 100% tecnológico, ele precisa do humano, então, na minha visão, vai ficar no mercado com essa concorrência gigante que a gente tem, quem souber ouvir o cliente, enxergar, falar: olha, para o meu público funciona, dar opções. Então, assim, olha, aqui está o restaurante. Tem o lado que atende por robô e tem o lado que atende por humano. Qual você quer? As pessoas escolhem. E tem gente que não liga de pagar mais, tá? Ela só quer ser bem atendida. Então, ouvir o cliente, entender, falar: olha, a gente tem uma tecnologia, mas funciona para você? Porque não adianta, Bruno, você tem um CRM, você tem um sistema. Você pode ter vários módulos, várias coisas. Se você chegar querendo me vender tudo, às vezes você perde a venda porque eu não preciso de tudo. Eu só preciso de um CRM que atenda ao meu WhatsApp. Entendeu? Então, isso é sobre ouvir. Então, se você não está no cliente e você faz a reunião com ele via tecnologia, tudo remoto, tudo o IA, você também perde uma venda. Então, eu acho que é um equilíbrio. Tudo na nossa vida tem que estar equilibrado. A gente precisa aprender mais a ouvir do que a falar, né? Com certeza. E a gente que é comercial, gosta de falar, às vezes perde um pouquinho. Mas a minha visão é essa. Igual, por exemplo, na nossa produção, automatização de maquinários, ela vem com força, né? Mas ela automatiza serviços operacionais, como cortar um cabo, descascar um terminal, e isso está tudo bem. Mas ela não automatiza um engenheiro, alguém que vai desenvolver um projeto, que vai fazer uma ligação elétrica. Então, é um equilíbrio. A gente vem com muita tecnologia, está trazendo muitas coisas tecnológicas, mas não perde ali de ter um bom técnico, funcionário com experiência, com tecnologia atrelada ao dia a dia, que eu acho que nada substitui isso. Pessoal, infelizmente, estamos chegando no finalzinho. E por mim, a gente ficaria muito mais tempo aqui. Imagina, foi Mas a gente tem uma prazer. brincadeira aqui, que há pouco tempo que nós colocamos, que é o ping-pong, que são perguntas rápidas
E são respostas rápidas também. Eu tenho que ser rápida, Isso. então. Não Você pode pode pensar. respirar, pode pensar um pouco. Que eu vou falando algumas coisas e você vai me dando uma definição de uma frase que Legal. vem na sua cabeça. Pode ser? Pode, vamos lá. Uma palavra que define liderança. Paciência. Um livro que mudou sua forma de pensar. O essencialismo. Essencialismo, qual que é o autor? Você lembra do autor? Não, é Mas uma capinha vermelha toda rabiscada, gente. Tá. Quem é do rabisco vai saber. Tá. Mas é só colocar que é muito bom. E um hábito que faz parte da sua rotina. Acho que Disciplina. ninguém sabe, né, gente? Ninguém sabe qual o hábito, né? Não. Disciplina, gente. Acordar cedo, 4 horas da manhã. É disciplina, gente. E uma tecnologia que você acha que toda empresa deveria acompanhar hoje? O digital, as redes sociais. Perfeito. Nossa, tem pouca gente ainda que acompanha, né? E hoje tudo precisa, né? Uhum. Perfeito. E tem uma empresa que você hoje admira? Eu sou da parte fabril, que é a Uhum. 3M. A 3M? Uhum. E um líder ou um empreendedor que inspira você? Jesus Cristo. Ele é o que mais te inspira? O maior dos maiores. Tudo que a gente precisa tá ali. Perfeito. E um conselho para quem está começando a empreender? Brilho nos olhos e trabalho duro. Olha, esse brilho nos olhos já ouvi muitas vezes essa semana, viu? Uhum. Então já é um sinal que vocês precisam ter brilho nos olhos, hein? E qual é o legado que você deseja deixar? Como empresária, o que o Grupo Golden causou e impactou na vida do outro. Né? Uhum. Então, eu gosto de dizer que o que a minha empresa gera é o que ela gera nos meus para eles atenderem bem os clientes. Então, o que foi o Grupo Golden na sua vida? Perfeito. Kelly, eu quero te agradecer mais Obrigada. uma vez. Agradecer pela receptividade, né? A gente conversou muito, Foi um prazer. falou muito da parte da história dela. Assim, gente, acompanhem a Kelly nas redes sociais. Eu vou Segue dar lá. a câmera para você ainda, tá, Kelly? Aqui é só mais um agradecimento. Mas para fechar, eu queria que você olhasse para a câmera e a gente sempre dá, né? Assim como no início você se apresenta, a gente Sim. faz uma finalização. Uhum. Essa finalização eu acho que é sempre legal, que é o conselho, né? Porque muitas vezes temos mulheres, como eu falei que o maior público que a gente teve foram mulheres de entrevistadas, e uma pessoa que quer começar a empreender. Eu falo muito da minha mãe. Minha mãe, ela começou uma loja de roupa, aí ela parou e ela sempre fica falando para mim, Bruno, será que eu volto? Eu não vou por causa da minha idade. Então, talvez tenha pessoas que são assim, né? Uhum. Qual que é o conselho que a Kelly daria? E aí, já em sequência, você pode também deixar suas redes sociais, se o pessoal quiser falar com você, te seguir, a câmera é sua, fica à vontade. Olha que responsabilidade, Bruna. O conselho que eu daria, não só para mulheres, mas para homens, para toda pessoa que tem um sonho, tem um desejo. Estabelecer aonde você quer chegar, trabalhar duro, não achar que nada é fácil nessa vida, colocar Deus no centro e saber que você é capaz, você pode tudo. Mas é o que eu sempre digo, a gente precisa se posicionar, a gente precisa se esforçar. Então, o trabalho é nosso e o sobrenatural vem dele. É fazer o que tem que ser feito. Não tem segredo, é isso. Faça o que tem que ser feito. E eu espero ter agregado algo aqui com o Bruno, com a Shark Data. Foi um prazer. As minhas redes sociais, eu não gosto muito de divulgar, porque eu sou mais ou menos tímida com isso, mas é @KellyMelli. A empresa é Grupo Golden e será um prazer ter vocês lá também. E é o que eu digo. As minhas redes sociais, uma vida que eu consiga impactar com algo que vem dentro de mim, já me faz feliz. Mais uma vez, obrigadão. Obrigada a você, Bruno. E é isso, gente. Eu quero que vocês acompanhem, por favor, acompanhem lá. Sigam a Shark Data, sigam a Kelly. Se eu ganhar 2.000 seguidores, eu pago o almoço. Olha lá, tá Então vamos gravado aí, né, gente? Ai. A gente vai compartilhar, tá, gente? Aí só para vocês entenderem. Sigam, tá, a Kelly, sigam a Shark Data, porque nós vamos lançar as fotos desse nosso bate-papo aqui. Nós vamos colocar também os cortes da Kelly e vamos colocar na íntegra, lá no YouTube, no nosso canal da Shark Data, essa entrevista aqui na íntegra, tá bom? Então, gente, compartilhe, escrevam nos comentários as partes que vocês acharam legais. Quer fazer pergunta para a Kelly, fiquem à vontade, tá? Vai ser um prazer receber vocês. E eu agradeço por vocês terem nos acompanhado até aqui. Obrigado, até a próxima. Obrigado, Kelly. Obrigada a você, Bruno. Obrigada a vocês que vão assistir, compartilhar. Obrigada a Luciana, a fotógrafa que está aqui cuidando com tanto carinho para vocês terem o melhor conteúdo. E é isso. Obrigada. Valeu, mesmo. Pessoal. Foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau.